Olá, pessoal! Hoje o Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde está aqui no Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo, o HUJB, que é vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e está localizado na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba. O tema do nosso documentário de hoje é um que gera bastante dúvidas no que diz respeito à entrada dos usuários ao serviço de saúde, que é o acolhimento com classificação de risco. Mas, antes de entendermos como se dá tal processo, vamos dialogar um pouco sobre a Rede de Atenção à Saúde. A Rede de Atenção à Saúde, a RAS, foi implantada como estratégia de organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, criada a partir de discussões dos gestores do SUS, de forma hegemônica pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, institucionalizada por publicações em portarias e decreto presidencial, de modo que essa organização seja articulada e em regiões de saúde. A portaria GM/MS, na qual foi instituída a RAS, foi a de número 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabelecendo diretrizes para tal funcionamento. A partir dessa, foram estabelecidas 5 redes temáticas prioritárias pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, no período de junho de 2011 a fevereiro de 2013, que são elas: a Rede Cegonha, a Rede de Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, a Rede de Urgência e Emergência, a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas e a Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiências. Logo, o objetivo da RAS constitui-se em prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, integrando os diversos pontos de atenção, onde, de fato, atende às necessidades das populações adscritas. O Ministério da Saúde, em uso das suas atribuições, tem investido em propostas de humanização dos serviços de saúde desde o início do século XXI. E o acolhimento é uma das metodologias utilizadas que tem como propósito a classificação de risco do atendimento, que tem por objetivo avaliar o usuário logo na sua chegada, a humanização do atendimento, descongestionar o serviço, determinar a área de atendimento primário, devendo o usuário ser encaminhado diretamente para a especialidade necessária, informar o tempo de espera e retornar informações aos familiares sempre que possível. E para elucidar melhor sobre o tema, convidamos a superintendente do Hospital Universitário Júlio Bandeira, o HUJB, a enfermeira e professora Maria Mônica Paulino do Nascimento. Para o bom entendimento do papel de um estabelecimento de saúde, é fundamental compreender como funciona a organização do Sistema Único de Saúde, o SUS, sistema de saúde utilizado pela grande maioria da população brasileira. Para isso, também é bem importante compreendermos como funcionam as redes de atenção à saúde, ou apenas a sigla RAS. As RAS, elas compreendem um conjunto de estabelecimentos de saúde, com complexidades distintas, a depender das tecnologias empregadas por cada estabelecimento. Esses estabelecimentos, eles devem se articular de forma a garantir o cuidado integral ao cidadão. Neste contexto, o Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo, ou Hospital Universitário Júlio Bandeira, HUJB, da Universidade Federal de Campina Grande, em Cajazeiras, ele foi criado em 2012, a partir da doação pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras de um hospital conhecido popularmente como Hospital Infantil. De acordo com as suas características assistenciais, o HUJB é um hospital de pequeno porte, de média complexidade, que possui como principal porta de entrada ainda o pronto atendimento ou urgência e emergência pediátrica.
Cada estabelecimento de saúde em uma determinada região possui um papel fundamental na composição e na estruturação dessas redes. Cada ponto desempenha um papel específico. Então, vou citar um exemplo. O HUJB, ele não é referência para atendimentos de acidentes e de traumas. Então, logo, nessa rede de saúde, outro estabelecimento de saúde cumprirá esse papel. No caso aqui da nossa região, o Hospital Regional de Cajazeiras é referência para esses casos. Os pontos de atenção na rede de saúde são classificados por níveis e eles vão desde nível primário de atenção à saúde, que são os estabelecimentos de menor complexidade, ao exemplo das unidades básicas de saúde, nível de atenção secundário e nível de atenção terciário, onde se enquadram os hospitais. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do usuário no sistema. Ela exerce um papel fundamental na estruturação e na coordenação do cuidado, por meio do trabalho das equipes de saúde da família. A organização da rede exige, inicialmente, a definição da região de saúde, que corresponde aos limites geográficos, a definição da população e a relação de ações e serviços que serão ofertados nesta região de saúde. Sendo assim, o HUJB ele faz parte da 9ª região de saúde da 4ª macro-região do estado da Paraíba, sendo referência para o atendimento em pediatria. Com o objetivo de participar do processo de implementação das redes de atenção à saúde no território a qual pertence, a gestão do HUJB, em 2014, implantou o acolhimento com classificação de risco no pronto atendimento pediátrico. Este acolhimento com classificação de risco trouxe mudanças profundas no modelo de atendimento hospitalar, pois o acolhimento com classificação de risco, ele substitui um modelo de atendimento fragmentado por ordem de chegada e, principalmente, através da sistematização dos processos de trabalho da equipe multiprofissional. Com o acolhimento com classificação de risco, o HUJB ele vem cumprindo o seu papel na rede de atenção à saúde, assegurando o acesso humanizado aos usuários em situação de urgência e emergência, que é o seu principal papel. Como o pronto atendimento do HUJB ainda não é referenciado, e sim, ele é um serviço porta aberta, portanto, significa que as pessoas elas acessam o hospital de forma espontânea, então a todo usuário é assegurado a escuta qualificada, que é realizada por um enfermeiro. Este, por sua vez, possui competências profissionais para realizar essa atividade, por meio da consulta de enfermagem. Também é importante que este profissional seja capacitado e inserido em um programa de educação permanente, quando possível, na própria instituição onde ele trabalha. A participação do HUJB no processo de consolidação da rede da região de saúde onde ele está territorialmente inserido não se limita à implantação do acolhimento com classificação de risco. O hospital ele tem o compromisso com a organização dessa rede, buscando definir o seu papel, assim como procurando apoiar e incentivar espaços de discussões entre os gestores de saúde e os profissionais de saúde, que possuem o objetivo de melhorar o funcionamento desta rede. Logo, entre estas ações estão principalmente aquelas que possam fortalecer a atenção primária à saúde. Portanto, todos os estabelecimentos de saúde devem cumprir bem o seu papel na rede. A população deve ter acesso às informações sobre como funciona a rede, como e quando deve acessar os serviços de saúde, principalmente os serviços de urgência e emergência, pois estes serviços em todo o Brasil rotineiramente são acessados pela população que não é prioritária. Geralmente, essa população busca consultas, prescrição de medicamentos, exames ou encontra-se em condições clínicas que não caracterizam situações de urgência e emergência. Estas pessoas
podem e devem ser atendidas em outros pontos do sistema. No HUJB, caso essas pessoas que se enquadrem nessas condições cheguem a procurar este hospital, todas serão acolhidas, atendidas e avaliadas pelo enfermeiro, que fará orientações e ou o devido referenciamento para outros serviços de saúde da rede. Todos nós, gestores, profissionais de saúde, professores, estudantes e usuários, devemos zelar e contribuir para a eficiência do SUS. Ele precisa e merece a nossa atenção. Estamos aqui com o Sr. Roberto Sena, usuário do HUJB, para entender se os usuários compreendem como acontece uma avaliação com classificação de risco. Então, Sr. Roberto, o senhor compreende o que é uma avaliação com classificação de risco? Não, particularmente eu não compreendo, certo? Porque eu cheguei aqui já faz um bom tempo com minha filha. Ela recebeu essa pulseira aqui, pulseira verde, certo? E outras pessoas chegaram depois e já foram atendidas, certo? Então eu não sei até quanto tempo isso vai durar para que a minha filha venha receber esse atendimento. Então, a partir da fala do Sr. Roberto, a gente pode entender que os usuários não compreendem como é que acontece uma avaliação com classificação de risco ou compreendem e não aceitam. Então, partindo disso, vamos conhecer melhor como deve ser feita uma avaliação com classificação de risco. O acolhimento é uma postura ética. É uma atitude relacionada à garantia do acesso dos usuários ao serviço de saúde, além da integralidade e da qualidade da atenção. O acolhimento ele traduz pela recepção dos usuários aos serviços de saúde, responsabilizando por eles desde a chegada, onde eles podem expressar seus medos, angústias e aflições. É exatamente nesse sentido de estar próximo ao usuário que o acolhimento representa uma diretriz de grande relevância política e ética para a Política Nacional de Humanização. Essa política ela ressalta a importância de se divulgar de forma clara para o usuário que o atendimento na urgência deve ser feito com acolhimento e classificação de risco, garantindo um atendimento mais dinâmico e efetivo. Já a classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos usuários de acordo com suas necessidades de atendimento. Essa identificação ela é feita de acordo com 3 critérios: potencial de risco, agravos à saúde e grau de sofrimento. Bem, já foi falado o que é o acolhimento e o que é a classificação de risco. Agora, o acolhimento com a classificação de risco, que é um dispositivo técnico-assistencial que permite, além da garantia ao acesso aos serviços de saúde, a concretização do princípio da equidade, pois identifica os pacientes de acordo com suas necessidades. Essa identificação ela é feita a partir da análise do risco, da gravidade, da vulnerabilidade nas necessidades de saúde de cada um. Para falar um pouco mais sobre o acolhimento com a classificação de risco, nós vamos trazer agora para vocês a fala da gerente de atenção à saúde, a professora Edneide Nunes da Silva. O Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo implantou no ano de 2014 o acolhimento com classificação de risco, como uma estratégia de melhor organizar o fluxo de atendimento dos usuários que procuram esta casa de saúde. E para aperfeiçoar o atendimento com classificação de risco, recentemente, após passar por reformas, ampliações, nós também incrementamos essa assistência implantando nesta casa de saúde um fluxograma, cujo objetivo é exatamente apresentar o percurso que passa o paciente, desde a chegada nessa casa de saúde até o atendimento de suas necessidades. Então, esse fluxograma ele foi criado por intermédio de uma comissão multiprofissional formada por profissionais do próprio Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Melo e também profissionais que compõem os outros serviços da nossa rede de atenção à saúde. Estiveram conosco nessa tarefa representantes do Hospital Regional de Cajazeiras, da Unidade de Pronto Atendimento, do SAMU e também da Coordenação Municipal de Atenção Básica. Desta forma, nós conseguimos realizar um trabalho coletivo que, por sua vez, respeita as individualidades do serviço, porém, de certa forma, promove o alinhamento das ações do acolhimento com classificação de risco aqui na nossa região de saúde.
Para a realização do nosso fluxograma, a nossa equipe fez um estudo do perfil do próprio hospital e também da rede de atenção à saúde, assim como também se debruçou sobre algumas literaturas relacionadas à temática. A exemplo do Manual de Implantação do Acolhimento com Classificação de Risco nos Serviços de Urgência do Ministério da Saúde e também do Sistema Manchester de Classificação de Risco. Ambos preconizam a classificação a partir dos riscos apresentados pelos usuários. O Ministério da Saúde trabalha com 4 níveis de classificação, do mais grave ao menos grave, utilizando as cores vermelho, amarelo, verde e azul. Enquanto que o protocolo de Manchester utiliza, além dessas cores, a cor laranja e também o fator tempo de espera. Deste modo, o fluxograma implantado no HUJB é uma adaptação do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo Sistema Manchester de Classificação de Risco, sendo, portanto, formado por 5 níveis de classificação de risco, representado pelas cores vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, tendo também a utilização do fator tempo de espera. Esta ferramenta vem sendo divulgada entre os usuários, profissionais e todos os serviços que compõem a nossa rede de atenção à saúde. A ideia é que ela seja um instrumento norteador do fluxo pelo qual passa o usuário e que, durante esse percurso, ele encontre uma assistência resolutiva e integral em todas as fases que o compõem. Faremos agora uma apresentação sobre o fluxograma de atendimento com classificação de risco implantado no pronto atendimento pediátrico do HUJB. Todos os usuários que chegam à recepção do nosso pronto atendimento pediátrico deverão ser acolhidos. Em se tratando de emergência, o usuário será classificado com a cor vermelha. Receberá, portanto, uma pulseira nesta mesma cor e deverá ser encaminhado para a sala de estabilização para recebimento do atendimento médico imediato, ou seja, tempo zero de espera. Em caso do paciente não ser classificado como emergência, ele deverá se dirigir à recepção do nosso pronto atendimento, onde será preenchido a ficha de atendimento. Logo em seguida, os apoiadores o encaminharão para o consultório de enfermagem, espaço onde será feita a consulta de enfermagem e a avaliação com classificação de risco do usuário. Este usuário, em se tratando de uma urgência, o paciente ele pode ser classificado em urgência maior, onde ele vai receber uma pulseira na cor laranja, que indica que ele tem a necessidade de atendimento médico muito urgente e o tempo de espera é de somente 10 minutos. Em caso de usuários classificados em urgência menor, estes receberão uma pulseira de cor amarela e deverão ser encaminhados à sala de atendimento médico urgente em um tempo de 30 minutos. Em se tratando de usuários classificados como não urgente, estes poderão receber uma pulseira na cor verde, onde o usuário necessitará de atendimento médico para consulta e pode esperar até 2 horas ou de acordo com a demanda do serviço. No caso de usuários classificados na cor azul, estes deverão ser encaminhados para a estratégia de saúde da família ou esperar atendimento médico em até 4 horas ou de acordo com a demanda. A avaliação da classificação de risco parte do pressuposto da determinação da agilidade dos serviços, sobre a análise óptica de um protocolo pré-estabelecido, focando nos níveis de necessidade dos pacientes. Dessa forma, proporcionando uma ação que verifique a necessidade das complexidades do usuário e não a ordem de chegada. Estamos aqui com a Aline, uma das acolhedoras do HUJB, para entender melhor como funciona o papel do acolhedor nesse processo de acolhimento com classificação de risco. Então, Aline, qual o papel do acolhedor nesse processo? O papel do acolhedor aqui no HUJB, em parceria com o pessoal da recepção, procede da seguinte forma.
a mãe chega com a criança, ela é encaminhada para poder fazer a ficha. A gente pede o cartão do SUS, sempre ele. Depois disso, a criança é encaminhada ao consultório de enfermagem para que seja feita a classificação de risco de acordo com a necessidade da criança. Em seguida, encaminhamos a mesma ao consultório médico para depois que sair, ser feita a conduta de enfermagem. Encaminhamos ela ao ambulatório, daí ela vai dizer se vai ficar em observação, se vai aguardar algum exame, ou então se vai partir para a parte de internamento. Além disso, nós acolhedores trabalhamos também com a parte de informações sobre o tempo de espera das mães para o atendimento, o tempo da visita, o horário correto, a forma de vestimenta, como as pessoas virem, além dos encaminhamentos que são dados aqui no hospital, também sobre a parte de dengue, zika, que agora nós também estamos fazendo o controle dessa parte, entregando os panfletos para que a sociedade tenha mais conscientização. Então, agradecemos, além de sua participação, e agora nós vamos entender melhor qual profissional deve realizar o acolhimento com a classificação de risco. Na Portaria 2048 de 2009, o Ministério da Saúde propõe a implementação nas unidades de atendimento de urgência com o acolhimento e a triagem classificatória de risco. Esta mesma portaria vai dizer que os profissionais adequados para realizar esse processo devem ser os profissionais de saúde que possuam ensino superior, além de um treinamento específico e a utilização de protocolos pré-estabelecidos. Isso vai objetivar que o atendimento ele seja de acordo com os níveis de urgência prestados colhidos nas queixas dos pacientes, proporcionando assim um atendimento com níveis de urgência. Então, dessa forma, o enfermeiro se configura como um profissional de extrema importância, tendo em vista tanto sua formação teórico-biológica, como também sua formação social e emocional, podendo, assim, atender a população de forma que abrange os seus níveis de complexidade e de especificidade. Então, as instituições indicam como o melhor profissional o enfermeiro para realizar o acolhimento com classificação de risco, tendo em vista suas habilidades teóricas e também relacionais. Mas vale salientar que a Política Nacional de Atenção às Urgências foi reformulada pela Portaria 1600, de 7 de julho de 2011, que institui a Rede de Atenção de Urgências ao Sistema Único de Saúde, tendo por finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna, constituindo-se como base do processo e fluxo assistencial da rede de atenção. A Resolução CONFEM de número 423 do ano de 2012 dispõe no artigo 1º que, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgências é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Os técnicos e ou auxiliares de enfermagem devem agir no exercício de suas funções, em grau auxiliar e de acordo com os protocolos pré-estabelecidos, normas e rotinas da instituição, sendo devidamente supervisionados e orientados pelo enfermeiro responsável pelo setor. Bom, então depois de conhecer como funciona, quais os profissionais que participam da avaliação com classificação de risco, a gente está com o usuário, o senhor João Lima, para entender melhor como foi a sua vivência durante todo esse percurso. Então, seu João, o que o senhor vivenciou durante esse processo de avaliação, classificação de risco, durante toda a internação de sua filha? Quando eu cheguei aqui, já tinha várias crianças esperando por atendimento. Então, eu fui fazer a ficha com a moça ali da recepção. Depois, ela me encaminhou para fazer uma consulta com a enfermeira. E na consulta com a enfermeira, eu falei os sintomas que a minha filha estava sentindo, contei o que tinha acontecido para eu poder trazer ela para o hospital. E depois, rapidamente, quando eu saí do consultório, a gente já foi chamado, inclusive passando até na frente dessas crianças que já tinham chegado primeiro do que eu com minha filha. E
A partir daí, a gente foi atendida, ela já está aqui, já foi medicada. Eu percebi que algumas pessoas ficaram até meio chateadas porque passou na frente, porque tem um certo desconhecimento da classificação, só que é muito importante, por causa que, como a minha filha estava com um problema aparentemente mais do que as outras crianças que já tinham chegado, então, se ela fosse ficar passando mais tempo lá, ia piorar mais ainda a situação dela. Então, é muito importante esse sistema de classificação. Então, diante da vivência do seu João e sua fala, a gente pode compreender a importância de uma avaliação com classificação de risco para que os processos sejam realizados de acordo com o nível de urgência de cada paciente. Dando continuidade às discussões, vamos dialogar um pouco mais sobre acolhimento com classificação de risco com a enfermeira Jaqueline Nogueira. Então, Jaqueline, como se dá a consulta de enfermagem? A consulta de enfermagem se dá tendo o seu início na recepção. Como assim na recepção? O paciente chegou em um estado grave mais crítico, o acolhedor da recepção ou a recepcionista chama a enfermeira, no qual se encontra na triagem, e observa o estado geral do paciente e encaminha esse paciente de uma forma mais imediata ao médico, para que possa ser solucionado o seu estado patológico no qual se encontra no momento. O enfermeiro ele fica mais alocado na triagem, porém não descartando sempre a observação desse enfermeiro nos pacientes no qual se encontra na recepção. Por quê? Porque a classificação de risco é justamente para isso, para essa demanda do paciente mais grave, ele ser atendido de uma forma mais imediata. Então, essa consulta, de fato, se dá na sala de triagem, durante a consulta do enfermeiro, no qual o enfermeiro irá fazer a anamnese, o exame físico, escutar o que o acompanhante tem a dizer sobre esse menor ou adolescente, para que possa chegar a um diagnóstico de enfermagem tranquilo e seguro. Então, quando o enfermeiro observa ele de uma forma sistemática, então o enfermeiro ele tem mais segurança para que possa estar dando esse diagnóstico de enfermagem. Então, a consulta é um embasamento teórico que nos dá total segurança para o uso das cores, que é as cores usadas na classificação de risco, a cor vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Então, essas cores vão ser definidas de acordo com a necessidade do paciente, e aí o profissional que é responsável por dizer qual a cor que aquele paciente vai receber é o enfermeiro. Sabendo disso, quais os critérios que você utiliza na distribuição das cores para cada paciente? Isso. O enfermeiro ele tem total segurança para distribuir essas cores de acordo com o quadro clínico em que se encontra o paciente. Como a gente faz essa distribuição? Como eu já falei, com a cor vermelha, aliás, que é a cor imediata, se é um caso que demanda mais um atendimento imediato, que possa levar ao risco iminente de morte do paciente, então tem o atendimento imediatista, ou seja, o enfermeiro encaminha esse paciente diretamente para a sala do médico. Então, já na classificação laranja, o paciente tem um risco iminente, porém pode aguardar 10 minutos. Então, quando a gente distribui essa cor, a gente distribui dando a segurança ao paciente, no qual ele pode esperar aquele tempo. Então, a gente observa, através de uma ausculta, de um exame físico, que o paciente realmente oferece condição para esperar esse tempo. Já na classificação amarela, o paciente pode aguardar até 30 minutos. Então, já é uma demanda que não é um paciente grave, porém, exige um atendimento também até 30 minutos. Na classificação pouco urgente, que é a verde, então o paciente pode aguardar até 2 horas, ou seja, 120 minutos. E na classificação não urgente, que é a azul, o paciente pode aguardar até 4 horas, que são
240 minutos. Porém, essa classificação azul, ela também, o paciente pode ser encaminhado ao setor, a uma unidade básica de saúde, porém, a gente tem que dar segurança ao paciente no qual ele vai ser atendido nessa unidade. Na nossa sala de triagem, existe um papel com todas as unidades básicas e as folgas dos médicos para que a gente tenha realmente essa segurança de que o paciente vai ser atendido e, consequentemente, se o paciente, chegando nessa unidade, não for atendido, ele tem o direito de retornar e ser novamente reclassificado. Então, essa cor azul tem essas duas opções. Fica no setor e ser atendido, como é assegurado por lei o paciente ficar, mas também poderemos fazer esse encaminhamento. Como você explica a escolha da cor ao acompanhante? Então, sempre no exame físico, tudo que a gente vai fazer no menor é falando para o acompanhante o que é que se está se passando com o paciente, e quando a gente coloca a cor, a gente explica por que essa cor foi colocada, qual tempo vai ficar de espera na recepção com essa cor, uma pulseirinha que colocada no braço da criança. Então, e pedimos a compreensão, pedimos que tenha respeito com a demanda, para que ele entenda que nós, profissionais da área de enfermagem, como enfermeiro, a gente não está colocando ali, não é uma distribuição qualquer de cor. É uma distribuição na qual eu, como enfermeira, asseguro que o paciente ele pode esperar naquele tempo que pré-estabelecido. Então, ao colocar pulseirinha, é explicado. A senhora vai ficar na recepção, vai aguardar tantos minutos, tantas horas, porém, pode ser reclassificado esse menor, de acordo com o seu estado fisiológico. Então, uma cor azul, ela pode se transformar em uma verde, de acordo com o estado do paciente. Então, o paciente chega na recepção, confecciona sua ficha de atendimento e é encaminhado para a realização da consulta de enfermagem. Após a triagem, para qual local o paciente é direcionado? Então, após a triagem, a nossa consulta de enfermagem ser realizada, esse paciente é encaminhado novamente à recepção, de acordo com a demanda de cor. Então, esse paciente vai ser atendido pelo médico, não por ordem de chegada, e sim por ordem de classificação de cor. Então, como eu já falei para você, se for uma cor que demande um atendimento mais rápido, ele vai ser atendido dentro do tempo. Se não, ele vai ficar na recepção, sendo acolhido de uma forma humana, em que não existe nessa instituição qualquer tipo de preconceito. Então, todos são atendidos iguais, e o que podemos esperar é que realmente eles entendam esse tempo. Na sua concepção, o acolhimento com classificação de risco trouxe melhorias para o serviço? Com certeza, principalmente para nós profissionais. Por quê? Porque nos dá uma segurança melhor na forma da espera do paciente. Eu, enquanto enfermeiro, eu atribuo uma cor ao paciente porque eu sei que o estado dele fisiológico demanda essa espera. Eu sei que ele tem condições de esperar. Então, isso melhorou muito o serviço. Sabemos que há algumas situações que facilitam o atendimento e outras que dificultam. Então, para você, quais as facilidades que o acolhimento com classificação de risco possui? As facilidades? A facilidade do acolhimento é o paciente chegar, um paciente mais grave, não ficar esperando muito tempo em uma fila de espera, na qual essa classificação de risco justamente é para isso, para evitar a espera do paciente grave, no qual o paciente não urgente, no não grave, que será uma classificação azul, passará na frente de um paciente que será uma classificação amarela. Então, justamente é para isso, para evitar esse tipo de acontecimento. É uma reorganização no serviço, porém, uma reorganização com acolhimento e humanização. Há alguma dificuldade? Sim, a nossa maior dificuldade hoje, atualmente, é na questão da compreensão do acompanhante com a criança ou adolescente,
não compreende que essa cor é distribuída porque ela demanda de um tempo, e esse tempo foi estudado, esse tempo a gente pré-estabelece porque a gente conhece o estado físico do paciente e a gente sabe que o Estado oferece condições de espera. Então, o paciente não respeita, o acompanhante, não respeita isso. Ao chegar, já quer ser atendido imediatamente e quer ser logo encaminhado para a sala do médico. Porém, não funciona dessa forma. Então, muito obrigada, Jaqueline, pelo seu esclarecimento. E para debater um pouco mais sobre esse tema, a acadêmica Lana está com uma médica que também trabalha aqui no hospital e abordará alguns assuntos relacionados ao acolhimento com classificação de risco. Como já demonstrado anteriormente, o acolhimento com classificação de risco destaca-se como uma ferramenta interdisciplinar. Com isso, estamos aqui com a médica Sonali, a qual abordará este tema na visão do profissional médico. O que você entende sobre acolhimento com classificação de risco e sua aplicabilidade no cuidado das crianças? O acolhimento com classificação de risco é uma ferramenta criada para melhorias no atendimento de urgência e emergência, na questão da rede de atenção à saúde. Essa classificação nos permite identificar de forma mais efetiva quais são os riscos imediatos e os agravos em relação às patologias decorrentes nas faixas etárias da criança. E quais as melhorias quanto ao diagnóstico e decisão de tratamento de pacientes após a classificação de risco? Nós conseguimos identificar aquelas crianças, os pacientes que precisam desse atendimento imediato, minimizando os riscos, minimizando as complicações e, principalmente, os óbitos. E qual a sua postura em situações em que os pais não entendem a cor recebida na classificação de risco? Nós trabalhamos com a equipe multidisciplinar, coparticipativa, a qual elas informam também qual é a determinação dessa classificação, assim como sua importância. Quando os pais ou responsáveis eles não conseguem compreender esse tipo de classificação, nós mostramos para eles qual é a importância de priorizar aqueles pacientes que estão em risco iminente de complicações. Assim, a gente consegue abordar o paciente de forma eficaz, imediata e diminui também os riscos de complicações. E com toda essa discussão sobre acolhimento e classificação de risco, qual a sua avaliação quanto à implementação de protocolo nas unidades de serviço de urgência e emergência? Os protocolos eles têm nos ajudado a diminuir esses índices, os índices alarmantes de complicações, de óbitos, e também tem nos mostrado que essa classificação ela nos permite qualificar melhor o serviço, qualificar e tornar eficaz o atendimento imediato e minimizar todas essas complicações e o tempo de permanência hospitalar do paciente e, principalmente, o risco de morte. Encerramos aqui mais uma entrevista. Agradecemos a colaboração da médica Sonali. Ao se abordar sobre a temática do acolhimento com classificação de risco, faz-se necessário destacar a organização do pronto atendimento, enfatizando os eixos. Nesse sentido, conforme a Política Nacional de Humanização de Atenção e Gestão do SUS de 2009, enfatiza-se 2 eixos, o eixo vermelho e o eixo azul. O eixo vermelho é composto por um agrupamento de 3 áreas principais, a área vermelha, a área amarela e a área verde. A área vermelha é a sala de emergência para atendimento de pacientes em estado crítico, além de ser também sala de procedimentos invasivos especiais. A área amarela é a sala de estabilização, pacientes que já foram atendidos, porém que ainda necessitam de atendimento especial. E a área verde, sala de observação, para pacientes que precisam ficar um tempo a mais para serem observados. E o mesmo pode ser dividido por idade e sexo a depender da demanda. O eixo azul é para pacientes aparentemente não graves. O mesmo se divide em 3 planos: recepção, ambulatórios e sala de procedimentos. De acordo com o observado nas entrevistas dos profissionais de saúde vinculados ao HUJB, pode-se observar que a instituição consolida-se como um pilar no atendimento de urgências e emergências pediátricas. E para detalhar um pouco mais sobre o assunto, iremos contar com a participação da chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, professora doutora Kênia Cibele Marques de Abrantes, que falará sobre o fluxo do atendimento e organização do pronto atendimento do Hospital Universitário Júlio Bandeira.
Olá, pessoal. Encontro-me aqui no pronto atendimento do HUJB e vou falar um pouco sobre os fluxos de atendimento, como também sobre a ambiência na urgência. Inicialmente, faz-se necessário colocar que a orientação para a ambiência na urgência, articulada com a diretriz do acolhimento, preconiza que, ao se criar os espaços físicos da urgência, se trabalhe também com as práticas realizadas nesses espaços, ou seja, com os processos de trabalho que são produzidos nesses espaços. Nesse sentido, quando se tem o acolhimento com a classificação de risco como guia orientador da atenção na urgência, outros meios de se criar, ocupar e trabalhar surgirão nesses espaços e solicitarão arranjos espaciais singulares que facilitarão os processos de trabalho desenvolvidos. Para a organização dos ambientes da urgência, como também dos seus usos e pensando na clareza do entendimento, a estrutura aqui detalhada se guiará levando em consideração os níveis de risco apresentados pelos pacientes. Então, mediante isso, nós temos dois eixos principais. O eixo do paciente grave, que apresenta risco de morte, ao qual chamamos de eixo vermelho, e o eixo daquele paciente aparentemente não grave, mas que procura ou necessita de um atendimento de urgência, ao qual chamamos de eixo azul. Vamos conhecer? Estamos na área vermelha, também conhecida como sala de estabilização. Esta área é destinada para o atendimento imediato de pacientes graves, ou seja, pacientes com risco de morte. E também é considerada como uma sala destinada para procedimentos especiais invasivos. Os pacientes atendidos nesta área normalmente são trazidos para o nosso serviço através de ambulâncias. Desta forma, são dispensados da classificação de risco, uma vez que encontram-se em situação de emergência, necessitando, portanto, de um atendimento imediato. Dessa forma, o tempo de atendimento é 0. Estamos na área amarela, a qual é composta por uma sala de retaguarda para os pacientes que já foram estabilizados na área vermelha, porém ainda necessitam de cuidados especiais. Os pacientes encontrados nesta área, inicialmente são atendidos e acolhidos na recepção e encaminhados para o consultório de enfermagem e classificação de risco. Por se configurar como uma situação de urgência, o atendimento médico ocorrerá em torno de 30 minutos. Estamos na área verde, a qual é composta pelas salas de observação. Os pacientes encontrados nessa área normalmente são atendidos e acolhidos na recepção e, em seguida, encaminhados para o consultório de enfermagem e classificação de risco. Em virtude de sua situação não se configurar como uma situação de urgência, o atendimento médico ocorrerá em torno de 2 horas ou mais, de acordo com a demanda. Estamos no eixo azul, o qual é voltado para os pacientes aparentemente não graves. O arranjo desse espaço deve estar organizado de maneira que proporcione o acolhimento do usuário que procura o nosso serviço, como também a classificação do seu grau de risco. Este eixo está dividido em 3 planos de atendimento. Plano 1. O plano 1 possui espaços para acolhimento, espera, recepção, classificação do risco e atendimento administrativo. A diretriz principal neste plano é acolher. Este plano oferece espaços de escuta e de recepção que proporcionem a interação entre usuários e trabalhadores. É também neste plano que está a sala para classificação de risco, devendo cada uma delas ser ampla o suficiente para facilitar o processo de trabalho e manter fluxo fácil com consultórios e com a área vermelha. Já o plano 2 é composto por uma área de atendimento médico, lugar onde os consultórios devem ser planejados de modo a possibilitar a presença do acompanhante e a individualidade do paciente. Plano 3. O plano 3 possui áreas de procedimentos médicos e de enfermagem, e é importante que essas áreas de procedimentos estejam localizadas próximo aos consultórios, à sala de imagem e que favoreçam o trabalho em equipe. Neste plano, o acompanhante poderá estar presente em todos os momentos. Então, os pacientes que se encontram no eixo azul, inicialmente são acolhidos e atendidos na recepção, que está presente no plano 1, e encaminhados para a consulta de enfermagem e classificação de risco, que também ainda se encontra no plano 1. Por se tratar de situações que não se configuram como urgência, o tempo para o atendimento médico ocorrerá em torno de 4 horas ou mais, de acordo com a demanda. E para esses casos, o paciente também poderá ser encaminhado de forma responsável para a unidade básica de saúde do seu bairro.
Lembrando que, durante todo o tempo de espera, o paciente está sujeito à reavaliação da equipe. É importante ressaltar que, para a organização dos ambientes que compõem o nosso pronto atendimento, levou-se em consideração algumas questões muito importantes, a exemplo da cor, iluminação, a privacidade do paciente, a individualidade de cada um, assim como também ambientes favoráveis à permanência do acompanhante durante todo o momento em que a criança estiver presente no hospital, favorecendo assim e fazendo com que essas pessoas se sintam acolhidas. Ainda também faz-se necessário destacar que nós passamos recentemente por essas reformulações e que nós ainda estamos em processo de sinalização dos nossos ambientes, utilizando para isso as cores recomendadas pelo Ministério da Saúde. Diante de todos os esclarecimentos e o conhecimento do assunto discutido com esta produção, podemos concluir que o acolhimento não é apenas um espaço ou um ambiente apenas, mas uma postura ética. Não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, mas implica o compartilhamento de saberes, angústias e intervenções. Quem acolhe toma para si a responsabilidade de atender o outro em suas demandas, com a resolutividade necessária. Constitui uma ação que não termina apenas na recepção ou no acolhimento com classificação de risco, mas que deve ocorrer em todos os momentos do serviço de saúde e por todos os profissionais envolvidos. Sua direcionalidade técnica e sua produção depende do trabalho coletivo na maioria das vezes. Aqui está a potência interdisciplinar do acolhimento com classificação de risco, que vai além dos muros e limites multiprofissionais. Não é enquadrado em um saber hegemônico, mas é dependente das inter-relações que se estabelecem no fazer dos profissionais. É de uma ação nacional que dessa vez vou falar. Temos um projeto público que a saúde vai mudar. Do sistema de saúde precisamos conversar. Um sistema promitente, uma política importante que hoje está presente e que vem sendo constante. Um sistema de saúde que contempla o brasileiro, baseado em plenitude, assistindo o povo inteiro. O SUS é uma virtude, ele existe, é verdadeiro. Prestado por órgão público, o sistema é bem pensado. Por iniciativa privada, também pode ser prestado, de forma complementar, pode ser elaborado. No serviço de urgência, o SUS lá vai estar, desde simples assistência até órgão transplantar. É um sistema de abrangência para a saúde ampliar. Órgãos governamentais no SUS vão contribuir, onde a esfera federal pode assim interagir com o governo estadual, que deverá ajudar ao órgão municipal para poder trabalhar com eficiência e eficácia a demanda popular. O SUS foi elaborado e integra uma rede. Esse foi organizado e eficiência teve, com serviços de ação e com hierarquização. É regionalizado, tendo suas diretrizes, com bases e suas raízes firmados na qualidade. Quanto às suas diretrizes, tem a descentralização. Cada esfera do governo tem uma única direção, com atendimento integral, o que é sensacional. E ainda vale ressaltar, a prevenção é priorizada, de forma até articulada, pode tudo melhorar. Os princípios doutrinários do SUS vou aqui citar, sendo universalização o primeiro a englobar, em segundo a equidade, com muita seriedade, fazendo acontecer, por fim a integralidade, promovendo agilidade para mim e para você. São competências do SUS, controlar e vigiar, e os serviços de saúde certos irão funcionar. Vigilância e saúde, sempre em plenitude para a qualidade se ter, medicamentos em si deve sempre existir, o cuidado é dever. A saúde é para todos, está na Constituição, sendo dever do Estado prestar à população e os riscos das doenças teremos a redução. O acesso universal e também igualitário para o ator social, um olhar humanitário, é o sistema nacional que acolhe o usuário. Aqui encerro a poesia no qual fiz a explanação do sistema de saúde da nossa população, é apenas um resumo para passar a informação. Finalizamos mais um documentário. Gostaríamos de agradecer a acolhida da Superintendência do HUJB, bem como de todos os nossos colaboradores. Se você tem sugestões de temas a serem trabalhados no LATIX, deixe sua contribuição nas nossas redes sociais.
Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe as nossas publicações. Você é o nosso convidado.